E então vamos à sua apresentação, né, Décio? Décio, ele é formado em psicologia pela PUC do Paraná, especialista em terapia comportamental e cognitiva, né? Teoria e prática pelo Instituto de Psicologia da USP, né? Coordenador no curso, de um curso de pós-graduação Lato Sensu em terapia do esquema do Instituto Paranaense de Terapia Cognitiva, né? E trabalha aí como professor universitário há 20 anos, né? E tem ensinado terapia cognitivo-comportamental, né, há mais ou menos 20 anos, como também tem trabalhado com outros temas, com desenvolvimento humano, né, infância e adolescência. E então é uma honra te receber aqui, viu, Décio, uma pessoa com um percurso tão Ele, significativo desse. E te confesso, né, que foi para mim uma surpresa, é uma surpresa muito agradável, né, te encontrar como aluno da Focalização Brasil, né, e desejante aí, né, por conhecer mais sobre as psicologias humanistas, a focalização, uma alegria e uma surpresa assim muito agradável e te ver com aquela posição de abertura, né? E realmente assim, com o passar dos anos a gente tende muitas vezes a ir se fechando nas nossas teorias e talvez irmos nos bitolando ali e não estando mais tão abertos a irmos para a cadeira do aluno de novo, né? Apesar da gente nunca sair enquanto docente, né? A gente sim, ser sim, constantes, sermos, né, constantes aprendizes, né? É, a gente eu te ver ali nessa posição de abertura para mim foi assim uma provocação muito bacana, assim, muito saudável e abertura genuína, né? Então, Décio, eu queria poder te ouvir um pouco em relação a isso, né? Inicialmente, a gente talvez partir a nossa conversa, né? O que que uma pessoa, uhum, né, que conhece tanto de terapia comportamental, né, e depois trabalhou tanto e trabalha tanto com TCC, inclusive tem uma pós nessa temática, né, terapia cognitivo-comportamental, tá buscando ali numa psicologia humanista, CP e na focalização, né? uhum. Conta um pouco pra gente desse movimento seu, deixa a gente entender um pouco isso, né? Fico, como eu te disse, né, fico muito feliz e honrado por estar aqui, né, conversando contigo para falar um pouco, né, dessa minha trajetória, né, sem ser pretensioso na realidade, né, de poder falar um pouquinho, né, assim, do caminho que eu fiz até chegar à focalização, né, que é um lugar que para mim é muito especial, né, dentro desse percurso, né, todo. É como você falou, durante a faculdade eu gostava muito eu queria estudar luto e estudei luto via teoria do apego. E é uma teoria assim, né, que fala muito sobre o desenvolvimento infantil, as primeiras Uhum, relações, como uhum, que se dá as primeiras relações, ainda uma proposta, né, do próprio terapeuta, né, assim, do no caso a teoria do apego, ela até ser transformada em prática demorou muito tempo, né? Ela é uma teoria bem embasada, bem interessante, mas não era tão simples achar a prática sobre a teoria do apego, né? E como usar, né, essa teoria para ajudar as pessoas com histórias de desenvolvimento onde, né, existia muita negligência, abuso, abandono, frieza, distanciamento. Então, a teoria do apego sempre foi algo que eu estudei na faculdade, por uhum. indicação de um professor, mas não existia algo, pelo menos no Brasil, para, né, fazer uma formação.
Uhum. E naquela época, financeiramente, era impossível, inviável ir para qualquer outro lugar, né, do mundo para poder estudar. E eu também vinha estudando análise do comportamento, Skinner. Então, eu continuei trabalhando com, né, a análise do comportamento, estudando um pouco das terapias construtivistas, que tinha como base o apego, a teoria do apego, até isso durante uns 10 anos, e fui introduzindo aos poucos algumas coisas, algumas estratégias, algum pensamento da terapia cognitiva. Até que surgiu, né, foi publicado um livro em 2008 aqui no Brasil, que é a terapia do esquema, a verdade mais recente, e a terapia do esquema, ela trazia uma base muito forte da teoria do apego e me chamou muito a atenção, né? E aí que eu comecei a caminhar, né, para a terapia do esquema devido à teoria do apego. Quando eu cheguei na terapia do esquema, era muito diferente a proposta desse formato dentro das TCCs. Uhum. Eu estou travando para Tá você um travando um pouco, estou travando pouquinho. aqui um Tá pouquinho travando um a vídeo? pouquinho. Está Tá travando um travando um pouquinho? pouquinho. Tá. Tá. Qualquer coisa, se me fale aí que vou mais Tá devagar, certo. Tá tá? certo. Tá certo. E aí dentro, né, da terapia do esquema, né, tem essa base, né, da teoria do apego, e a terapia do esquema traz a questão da emoção e do sentir como foco importante, né, no processo de ajuda e da mudança da pessoa, que até então não se via dentro das terapias cognitivo-comportamentais a proposta de da memória ser codificada emocionalmente no corpo. E isso, né, me chamou muita atenção, né, de Uhum. como o nosso corpo, né, como o Gandalf fala, como ele é sábio, né, em muitas Uhum. coisas, e que muitas coisas, né, nós não nos aprofundamos devido a querer ir mais por esse caminho da lógica, da racionalidade. Então, né, eu sentia que faltava algo mais que integrasse mais o ser humano do que apenas, né, do que somente cognição ou apenas mudança de comportamento. E aí, né, dentro da terapia do esquema, o Jeffrey Young, que é o criador da terapia do esquema, fala que o terapeuta precisava personificar, né, os Uhum. elementos que o Rogers identificou numa relação autêntica e genuína. Uhum. Só que pouca atenção se deu a esses elementos dentro da terapia cognitivo-comportamental. Então, personificar, né, eu entendi em um determinado momento, personificar esses elementos da relação terapêutica, a empatia, a coerência, a genuinidade, dentro de uma relação terapêutica, a sensação que me dava muitas vezes era incorporar apenas cognitivamente esses conceitos, e que esses conceitos seriam assim, né, muito simples, muito fácil incorporá-los por terapeutas que nunca encontraram, nunca tiveram um estudo a respeito do Rogers. Com uma coisa assim quase mecânica, com uma coisa assim que você pega e simplesmente inclui. Exato, inclui empatia, né? Pegar aquela empatia se colocar no lugar do outro, né? Imaginar como esse outro pode pensar e sentir, não perdendo né? Não se perdendo de você. Então, empatia é isso, né? Mas espera aí, né? Empatia é só isso, né? Empatia ela tem várias dimensões. Uhum. Ela é muito mais Complexa, profunda, profunda, né? complexa, né? Uhum. A questão da autenticidade, né? Como Uhum. que profissionais que não tiveram tanto aprofundamento, né? Ou não tiveram esse contato com a autenticidade, vão entender o que é essa autenticidade, ou vão sentir o que é essa autenticidade. Então, me veio muitos questionamentos nesse sentido, assim, como que eu posso, né, ter essa postura,
se eu não sei o que é essa postura, não, né, não sinto que é essa postura. E aí, né, eu fui, aí eu comecei a estudar, né, por informação em terapia focada na emoção, que é uma terapia considerada neo-humanista, e dentro Uhum. dessa terapia, né, um dos caminhos que nós observamos é a focalização. Aí eu falei assim, olha, isso é interessante, né? Isso do corpo me parece tão mais integrado com aquilo que eu acredito, com aquilo que me faz sentir bem, que eu quero dar uma olhada com mais atenção nisso daí, né? E aí eu fui pesquisar, né? Li o Gandhi, o livro publicado no Brasil, né, em português, achei sensacional, né, a forma como que ele coloca, né, a questão do corpo, a questão, né, do sentir, né, do senso sentido, de como, né, então aquilo me falou muito profundamente sobre, né, toda essa caminhada, todo esse processo. E aí eu falei assim, né, tá aí algo que eu acredito que vai ser bom para mim, né, como não só como profissional, como pessoa. E cheguei na Focalização Brasil, né, pesquisei, vi ali, né, não foi por não conhecia, eu não conhecia ninguém, né? Não tinha ouvido falar até então, né? Eu falei assim, deixa eu ver se no Brasil existe algo, né? E me deparei com a Focalização Brasil, fui no site, vi, né? Pelo que é colocado lá, vi que tem uma seriedade na formação, uma preocupação com a formação, né? Do focalizador ali. E, né, vendo isso, eu falei assim, eu vou, né, arriscar, né? Mesmo sem conhecimento, sem conhecer, né, sem saber, né, como é o instituto, mas assim, acho que, né, acredito um pouco no meu julgamento que, né, que se não for bom eu vou sentir, não vai tudo bem, né? E aí eu comecei a fazer a focalização. E eu vou dizer para você que a ACP ela veio como um grande presente junto com a focalização, porque não era algo que eu esperava encontrar na focalização. E encontrando, né, me fez outro giro, né, me deu outro caminhar, quando se traz a ACP, quando trouxe a ACP e a focalização, é como se eu pudesse ter compreendido melhor emocionalmente, racional e cognitivamente, né, o Uhum. que é isso que as pessoas sentem a respeito das suas histórias e me aproximar mais, digamos assim, do terapeuta que eu quero ser, Uhum. né, do Uhum. clínico que eu quero ser. Então a focalização ela me deu esse espaço, né, esse Uhum. espaço de acesso e de entendimento, né, e de sentir esse implícito mesmo, né? E isso tem sempre cada aula, cada, né, supervisão tem sido uma descoberta, né, para mim. E, né, desde a época da faculdade, da minha graduação, né, eu sempre tive comigo que o que importa são as pessoas, não são as teorias, né? Pessoas não são teorias a não ser as suas próprias teorias pessoais, né, a Uhum. respeito de Uhum. si, dos outros, do funcionamento. Então, essa questão de abertura, né, quando você fala, eu até acho engraçado, né, que eu falo assim, poxa, mas, né, assim, né, assim, eu sou assim, né? É algo que né, tive muita né, ajuda, influência. Acho que a Sandra Souza tá aí também. A Sandra foi uma grande colega, né, na faculdade. A gente dividia disciplinas no mesmo semestre. Ela humanista, a gente trocava muita figurinha, aprendi Pois é, e muito que com ela. coincidência, né? Que coincidência vocês Menino, encontrarem lá na formação, né? Inclusive, na amanhã a formação. gente vai fazer uma live com ela. Amanhã a gente vai estar falando. Ai, que Amanhã a legal! gente vai estar falando um pouco sobre exatamente essa questão entre focalização e ACP, né? Porque ela tem todo um percurso profundo na Sim, ACP, deu muitas aulas de sim, ACP, né? E a gente vai sim. poder discutir um pouco
essa interseção, essa dinâmica sim. e a CP focalização. Inclusive, aproveito a oportunidade aqui para convidar todos amanhã, às 15 horas, amanhã vai ser mais cedo, porque a Sandra está morando na Europa, ela mora na Espanha, faz doutorado lá na Europa, e a questão do fuso horário exigiu aí que a Sim, gente fizesse mais cedo, né? sim. Mas, E ela até ela tinha uma brincadeira, nós brincávamos assim que eu tinha que sair do armário, né? Que eu era um humanista existencial no armário, que eu tinha que sair do armário alguma hora. Numa dessa é essa permissão, né? Que eu estou me dando aham, agora com 46 anos, olha né? só, De olhar para isso. né? E assim, como é que você vê a partir, né? Como é que você vê o cliente, assim, a relação e o cliente a partir da TCC, da, da, da terapia comportamental e essa passagem aí para uma psicologia mais humanista? Que te chama atenção em relação a isso? Assim, o que você vê de diferença e que talvez a psicologia humanista ou a focalização, né, mas tem trazido de contribuição em relação a isso? Quais são as diferenças que você vê, né? Que Uhum. certamente cada teoria tem a sua contribuição e a sua importância, porque senão Sim, não permaneciam, né? sim, É, é, sim. até a atualidade. Então são esses lugares, eles estão muito bem definidos e marcados a importância delas nas faculdades, Uhum. né, nas formações. Mas conta um pouquinho pra gente sobre esse, esse, essa forma de ver aí a pessoa, o cliente e de manejar, como que você observa aí esse, Uhum. esse, esse- essa dinâmica. Uhum. Esse- Então, Guilherme, né, eu vi, assim, cada teoria pressupõe uma ideia, né, de ser humano, né, Isso, né? Uma noção né, de ser humano um aí ser bem. humano, né, embora todos nós estamos observando os mesmos fenômenos, né, acabamos, né, categorizando de forma, infelizmente, de forma, né, infelizmente, felizmente, de formas, né, diferentes, né, mas com essa, né, eu sempre penso com esse objetivo de tentar ajudar mesmo naquilo, né, para que esse indivíduo se desenvolva, que ele possa ter uma vida, né, não sei se plena, mas uma vida diferente daquele Uhum. sofrimento, né, que ele traz, né? E assim como cada teoria tem essa visão de homem, ela E vai que vai ter a levar aí a ideia, sua metodologia, a né? sua metodologia e a visão de quem é Uhum. a pessoa que procura terapia, né? Uhum. Então, a Uhum. terapia cognitivo-comportamental, ela pressupõe um tipo de paciente, né? Um tipo de cliente, né? Que é um Uhum. cliente que tem um, facilidade de observação de pensamentos, né? De Uhum. facilidade de observação emocional, que Uhum. está, né? Assim, preparado para mudança, né? Como se ele chegasse, como se esse paciente ele é um paciente que está no ponto de mudança e que você vai utilizando algumas estratégias para ajudar ele a alcançar essa mudança a partir dessa necessidade que ele apresenta. Tanto que a relação terapêutica dentro da terapia cognitivo-comportamental, terapia cognitiva clássica, que é a beckiana, chamada empirismo colaborativo, que é no sentido de nós dois, nós dois aqui estamos juntos e nós vamos colaborar um com o outro para experimentar outras situações, possibilidades e reestruturar formas de entendimento da realidade, de significados. Então, nesse sentido, né, a terapia cognitiva do Beck, ela pressupõe essa pessoa que vem já num momento de mudança. Só que nós sabemos que nem todas as pessoas, né, nem todos os seres humanos chegam até nós, né, nesse espaço aí para mudar ou fazer algo para desenvolver coisas importantes para si, né? Então nós Uhum. temos e aí, né, inclusive a terapia do esquema surge desse questionamento. E para essas pessoas que têm, né, que têm um histórico,
de mais dificuldades no seu desenvolvimento, com relação, né, à sua infância, que passou por experiências muito traumáticas, que muitas vezes, né, a terapia cognitiva, ela não vai ser tão boa, ou não vai produzir o que se espera, não vai ter o que se espera a partir, né, de algumas histórias. E isso me chamou muita atenção, porque, de certa forma, uma crítica que eu tenho com relação às psicoterapias, no sentido geral, é a questão da formatação da pessoa no modelo, né? De você pegar uma história, não tá vendo algo ali, ou não tá vendo aquele algo devia existir ali, porque a teoria diz que devia existir, e você tentar martelar a pessoa né, numa forma que não é a dela. Então, muitas vezes, esse desconectar-se do que a pessoa traz, do que é a pessoa. Porque eu quero que a pessoa, né, muitas vezes, mude, e eu acabo, né, nessa ânsia, né, de terapias de curto prazo, de 16 sessões, enfim, né, você atropelar toda a pessoa, né, ou passar com um rolo compressor em cima do processo que ela acaba tendo. Em E comparação... muitas vezes, Olha, né, só abrindo um parênteses aqui, imagino sim, eu que isso, muitas vezes, assim, a pessoa já vem, talvez, com uma certa experiência de solidão, e essa isso, dinâmica corre o risco exatamente de, imagino eu, né, de fazê-la continuar perpetuando essa experiência de não conseguir ser ouvida na dimensão que ela precisa, né? Não sei se, isso, né? obrigado, Guilherme, bem isso, né? Então, e a focalização e a ACP, né, elas, né, me mostraram, assim como a terapia focada na emoção, elas me mostraram que existe dimensões mais amplas desse entendimento com relação, né, ao ser humano, que Uhum, existe um tempo, né, como a uhum, gente viu nas aulas, né, um tempo de vida, e esse tempo de vida ele é diferenciado para cada um. E nesse sentido, né, muitas vezes, a, a, a invalidação que o paciente muitas vezes tem no consultório a respeito da sua experiência, né, e devido a essa ideia do que ele precisa mudar no espaço de tempo curto, né, e muitas vezes você pode ter muitas evidências, né, porque o pressuposto da terapia cognitiva é essa: você é um cientista e nós vamos, pensamentos são hipóteses, nós vamos ir uhum. testando esses pensamentos, né, vamos ver se eles são falseáveis ou não. Então, muitas vezes, né, assim, tá, eu consigo juntar evidências contra esse pensamento, mas isso não faz com que aqui mude a sensação, mude o sentimento que eu tenho em relação a ser fracassado, a ser defeituoso, a se sentir abandonado, Uhum. a ser privado. Quase que, não sei se você vai concordar, mas assim, te ouvindo, Hum, me dá quase uma sensação assim, é como se tivessem quase dois níveis da pessoalidade, né? Um nível mais racional e um nível mais vivido, sentido, né? E é como isso, se sim. ela provocasse uma mudança num nível mais do aprendizado ou algo de uma ordem racional e que nem sempre, talvez, dê tanta credibilidade ou tanta atenção a essa dimensão sentida que, como a gente vê na Sim, focalização, pode apontar exatamente uma coisa bem diferente do que o processo racional está ali tá fazendo. dizendo, né, está fazendo, Exato, né? exato, né? E essa, né, a focalização e essa aprofundamento na sensação, né, a sensação que me dá, né, quando eu estou dentro dessa perspectiva, né, da focalização, não fazendo ali os passos necessariamente, mas, né, pensando, né, como focalização, pensando como a filosofia do implícito, né, sobre Uhum, essas sensações, quando isso permeia, né,
a minha relação com o outro dentro da clínica, a impressão que me dá é que eu sou capaz de ouvir mais do que propor necessariamente, né, estratégias para que as pessoas tenham um determinado comportamento. Estava discutindo isso hoje ainda em supervisão, né, com uma pessoa assim, uma pessoa, né, diz que quer ter um relacionamento amoroso, Uhum. Uhum. mas na história dela os relacionamentos foram muito difíceis desde a infância. Então ela carrega aí, né, uma experiência, uma vivência de dificuldade na relação com o outro. Então, não é simplesmente desenvolver nela, né, comportamentos de paquera, de aproximação, para que ela possa encontrar uma pessoa, para que o desejo dela de ter um parceiro se realize. Existe uma história sentida com relação a essas relações que foram difíceis na vida dela. Se eu coloco ela para paquerar, né, se eu empurro ela para paquerar, para encontrar as pessoas, né, qual é o impacto que isso vai ter nela sem a gente ver que, né, esse afastamento das pessoas também é defensivo. E isso, né, também tem muito de sensação. Né? Uhum. Isso é Uhum. automático, isso é Uhum. inconsciente. Uhum. Né? Então eu Isso tá preciso olhar lá, para né? isso está lá. Né? Então, assim, Uhum. então, antes de, né, incentivá-la a, né, se jogar no mundo, se colocar no mundo, né, é necessário uma, uma experiência nesse nível aqui, Uhum. né, para Uhum. poder chegar lá. Porque eu penso que jogar ela lá diretamente é uma violência para ela. Uhum. Né? Então É, eu e tenho. porque senão, assim, será que são só faltas de habilidades para poder ir, né? Hum, Porque talvez se fossem faltas de habilidade, talvez ela por si só pudesse pensar em alternativas nesse sentido, né? Parece que tem outras exato. coisas que acabam atuando ali, né? Sim, E como sim, a gente vê, tem outras coisas que atuam mesmo, sim, sim, implicitamente, né? E que muitas vezes sim, a gente não dá tanta atenção e ouvido a elas, né? E é interessante sim. isso que você traz, né, Deus, Ah, porque eu acho que tem um ponto aí que é muito significativo, porque quando a gente acaba orientando a pessoa, né, a, a realizar um treinamento, né, ou a desenvolver uma habilidade, corre o risco de a gente, ao não ouvir esse movimento mais implícito ali, né, a gente não uhum. ajudar a pessoa a perceber que a vida dela é dela, né? Isso, exato. Né? Né? Que a vida dela, É, sim. que a vida dela e que os processos que acontecem ali com ela, né? Uhum. é, é, se ela não está seguindo, é porque tem algo dela ali que é significativo, né? Sim, E sim. que se não é ouvido, é aí como você colocou, né? Passa-se com um trator por cima e, Uhum. e esse processo de ouvir é muito delicado, né? Eu acho que Sim. muitas vezes a gente acha que corre o risco, pelo menos eu fico pensando assim, corre o risco da Ah, gente achar que a gente ouviu o outro. Eu não sei sim. se você vai concordar com isso, mas eu Sim. acho que talvez a focalização ela nos ajuda a desenvolver essa sensibilidade para um Uhum. nível de escuta que é diferente do que normalmente a gente tem o hábito de ouvir, né? É Não uma sei. sintonia diferente que se estabelece com aquilo que acontece internamente dentro da pessoa. Né? Porque assim, imaginar como ela pensa, pegar um conceito, né, básico de empatia, né, assim, né, se colocar no lugar dela parece que é algo que é muito simples, né, mas não é algo simples. Isso exige da gente muitas vezes estar, né, de frente para coisas, né, para situações nossas e que são doloridas para nós mesmos. E a gente nem, né, assim como todas as pessoas, né, não é tão simples assim, né? Então, muitas vezes é uma aproximação, precisa de uma aproximação com muito cuidado, com muita gentileza, com muito amor, para que a pessoa possa dar acesso, né? E se ela não der acesso, não tem como eu meter o pé na porta. Até tem, mas
né, eu tô visando que necessidade, a minha ou a dela, né? A minha necessidade é de Exatamente. demonstrar, né, uma eficiência ou a necessidade dela, no tempo dela, dela poder abrir essa porta e eu poder olhar ali dentro, né? Então, eu me questiono, tenho me questionado muito isso, Uhum. né? Com a focalização, né? O tempo de cada um, né? O processo de cada um, e que, né? Muitas vezes você acelerar um processo não vai trazer aquilo que se espera, muito pelo contrário, vai trazer uma invalidação, né? Pessoas que, né, que durante a sua vida inteira, né, não foram entendidas, não tiveram alguém ali na frente dela, mostrando para ela que ela morava dentro, né, dessa pessoa, que essa pessoa entendia ela, que essa pessoa É, estava em contato com ela. Né? Se ela vem com uma terapia que te coloca em mudança, né, mudança, né, rápida, que uhum. aquilo que ela sente, né, em poucas sessões estaria resolvido, Uhum. novamente você está, pelo menos para mim, você está reproduzindo novamente a história de vida dessa pessoa, né, de não ser ouvida, não ser escutada e não ser entendida, né? E aí, né, assim, Então, qual é o benefício? então essa dimensão do tempo, ela é tão importante, né? Porque é exatamente a gente esperar o tempo dela é que faz ela sentir que a gente está exatamente acompanhando ela, né? Sim, E que é ela sim, que é o foco, e não a nossa sim. pressa ou a eficiência ou né, Uhum, o que vem dessa lógica uhum, aí. Né? E a gente está sim, muito atravessado por um mundo aí que tem uma série de expectativas, né? E sim, muitas vezes a pessoa também estabelece consigo mesma uma visão de um posicionamento muito crítico, talvez até muito tirânico, e consequência também das demandas da contemporaneidade aí, né? Essa demanda de sim, eficiência acima de tudo, em fazer as coisas cada sim. vez mais rápidas para aumentar a produtividade Isso. e ao mesmo tempo ela também se enfiando goela abaixo toda uma lógica e uma dinâmica de vida, porque muitas vezes ela não para poder Sim, pensar e para perceber como que ela sim, está diante disso tudo, né? sim, Ela vai se sim. atropelando e como a gente vê assim, por não parar, né, ela não vai conseguindo Uhum. fazer experiência propriamente dita, Sim, né? Ela sim. vai se violentando, né? Ela vai buscando muitas vezes informações, mas não Uhum. conhecimento, Mas não né? conhecimento. Né? E um conhecimento no sentido de que seja algo que transforme ela enquanto pessoa, que é algo que faça sentido para ela, que ela consiga pegar aquela informação e fazer uma comparação com aquilo que mais vale e vive nela, né, com as Exato. suas próprias questões, né, que é quando ela vai transformar aquele processo ali, aquelas sensações, aquele processo efetivamente em experiência, né? E Exato. que nessa correria, por não parar para pensar, por não silenciar, a gente acaba exatamente se atropelando, não conseguindo ouvir Sim, aquilo que é mais fundamental, né? sim. Eu sempre tive a ideia, né, que o trabalho, o nosso trabalho como psicoterapeuta, né, ele é um trabalho artesanal, né, um trabalho manual e artesanal, né, e exige tempo para, né, sair algo bonito, né, dali. Não é, né, não é um trabalho manufaturado, né, que você entra pela porta, né, mundo moderno, você entra por um lado, sai pelo outro, feliz da vida, né, entra e sai radiante, sai pleno, sai, né, Aham. assim, é isso que né, que a mídia também coloca, né, e a gente tem visto cada vez mais nas redes sociais, né, E você de acha. venha, pode falar, Vai lá, desculpa. né, É. faça terapia, que é uma crítica também que eu tenho que assim, faça terapia, vai mudar fabulosamente, Aham. né? Eu acho que isso é tão perigoso, esse tipo de informação para as pessoas, né? Como se a terapia fosse a única possibilidade de vida ou, né, a terapia vai te dar todas as chaves. Não, terapia é muito importante, né? Mas espera aí, né? Quem não tem possibilidade está relegado a uma vida
Então eu tenho algumas coisas nesse sentido também, né? De Então, eu como... queria te per... Ah, Desculpa. Eu queria te pode perguntar falar. exatamente em relação a isso. Assim, você vê uma tendência na própria psicologia em fazer algo nesse sentido? Esse tipo de formatação? De lidar com o humano nessa dimensão? Você sente que existe essa possibilidade? Pô, Na Guilherme, própria desculpa. psicologia? Isso é, essa questão, né, de formatar, entrar e sair ali como quase um objeto a ser manufaturado, a ser trabalhado, né, uma matéria-prima que você Sim, quase numa fábrica, né, que eu acho que o que você estava falando ali é quase uma fabricação de um sim, processo, né, que sim. e aí Artificial, né? é, Né, falando desse local, né, da minha experiência na graduação, né, durante 2 décadas aí, não somente uma instituição, sempre estive em instituição privada, né, então é dessa realidade que eu conheço, das públicas não conheço, conheço como aluno, né, de uhum, algumas, mas como funcionário ali eu não conheço, só das particulares. E nós tivemos um advento aí, né, Guilherme, em 2003, de abertura de cursos de psicologia no Brasil. Antigamente, até 2003, por exemplo, aqui em Curitiba, tinham só 3 faculdades de psicologia. De 2003 para frente, hoje nós temos mais de 20 faculdades, 23 faculdades de psicologia. E, né, que fui, né, pessoalmente, né, observando assim, era aquilo, vou colocar 100 alunos numa turma, né, a questão de preciso lidar como professor com esses 6 alunos, fazer 100 uhum, alunos aprenderem, e né, numa disciplina, muitas vezes, né, que não abarca toda a possibilidade de tempo de conteúdo que é necessário para o aprofundamento daquele tema, né, sem contar, muitas vezes, o último ano, né, que aí, né, você muitas vezes tem lugares que você tem 6 alunos por 1 hora e meia de supervisão, que você precisa, né, ouvir, porque todos atenderam durante a semana, né, você precisa ouvir pelo menos o que aconteceu ali, uhum, que ele está trazendo de dificuldades, né, que o formando está trazendo de dificuldades, e poder ajudá-lo nesse processo. uhum, E aí, uhum, assim, né, com 1 hora e meia, que se dá para fazer muito com isso? Então era uma angústia sem fim, né? Assim, o que eu estou fazendo, com o que eu estou colaborando, né? Como que, né? Dada a natureza, né, da clínica, né? 1 hora e meia para 5, 6 pessoas, né? Falarem é muito superficial, né? E aí aquela cobrança básica interna, né? Da minha de daí, né? O que você está fazendo com essas pessoas? Então, sim, eu acredito que vem, né? E devido a essa abertura, né? De cursos, claro que daí prolifera também, né? uhum, Pessoas que vão captar essas pessoas depois que elas se formam, e nem sempre para lugares que seriam bons, digamos assim, né, uhum, para ela dentro da psicologia clínica, né, uhum, prometendo coisas, prometendo coisas que assim que não depende só de um lado para que aconteça, depende, né, dos 2 lados para que aconteça, uhum. né? São uma série Então, de condições, né? certas E também não é só condições. vontade também. E não é só da Uhum, vontade, né? É da sim, condição também, é né? da condição também, sim, né? É, Então, nesse sentido, assim, eu vejo, né, essa manufatura, né, de uhum, formação, né, uhum, da graduação e daí em diante também, uhum. E isso vai né? se tornando um grande complicador, né? Porque isso vai gerando também um quase uma dimensão muito estética, né? E pouco profunda da própria formação, né? Sim. E não tem muito espaço exatamente para o silêncio, não tem espaço para o momento de cada um, né? Uhum, sim. É, e isso é muito complicado,
porque vai fazendo a sim, pessoa exatamente ficar eh, sem conseguir fazer uma experiência concreta de se transformar, né? exato, E de que os tempos que ela vive são para atender também a um processo interior dela, né? Porque senão é como se exato, fosse um constante correr, né? Mas o que sim, faz sentido para mim nisso tudo, né? E por que eu estou exato. aprendendo isso aqui? E o que é que eu Uhum, quero descobrir com isso que eu estou estudando? Né? uhum, Qual é a minha questão diante disso? Eu acho que cada vez uhum, menos as pessoas acabam se considerando nos processos, né? Tem um certo esvaziamento da pessoa, né? Eu fico lembrando que o Luigi Giussani fala que não tem desumanidade maior do que fazer o eu desaparecer, e que essa é a desumanidade do nosso tempo, né? Um tempo onde a sim, pessoa não se sabe, não consegue observar aqueles elementos que mais valem vivem nela, aqueles elementos significativos, né, dela. sim, Ela esvaziada disso, ela acaba sendo controlada por elementos que são exteriores, né, e que não sim, efetivamente são de valores internos a ela. E também porque ela não tem sim, tempo para observar isso, né, e não tem ambientes que são provocadores desse tipo de reflexão, né? exato, E o professor, infelizmente, corre também o risco de não ter tempo hábil para poder suscitar esse tipo de reflexão, sim, né? Porque ele vai se sim, tornando um professor muitas vezes conteudista, né? aham, E tendo todo um processo de formatação de informação ali, né? exato, E, sim, e que as abordagens, eu penso também, né, Décio, ah, correm também, num certo sentido, um risco de caírem também numa certa formatação, né, sim, é, é, de certos processos, quando certas questões não acabam sendo observadas, como você está trazendo aí, né? E, uhum, e aí a pessoa acaba correndo o risco de ser desconsiderada exatamente no movimento dela e ficar muitas vezes talvez numa postura de dependência do profissional sem descobrir aquilo que surge dela e aquilo que também ela gostaria de é, sim. Deixando conhecer, elas né? inseguras também, né? Eu penso que esse processo deixa elas, né, nós profissionais muito inseguros também a respeito do Exatamente, que, né, exatamente, né? de como estar na relação com o outro, né? Uma das grandes dificuldades que eu vejo, né, que eu tenho percebido entre, né, as terapias cognitivo-comportamentais, pelo menos com as pessoas, né, com quem eu discuto, trabalho, e com, né, as teorias humanistas, né, é essa vou nomear como dificuldade, mas a forma de estar junto com o outro, né, é uma insegurança, né, de como que eu estou de pessoa para pessoa, junto com o outro, né? Como me tornar pessoa com outra pessoa, né? Porque muitas vezes né, nós estamos vindo de uma posição de que eu conheço mais, então eu tenho que conhecer mais e saber todos os caminhos mais do que você para que eu possa te auxiliar a você melhorar, né? Então, isso é uma demanda e uma pressão interna, né? Que as terapias mais, eu penso, as terapias mais diretivas, estruturadas, acabam nos levando, porque não fiz o ponto um, ah, meu Deus do céu. Ah, e o ponto 5, não fiz o passo 5. E agora? E acaba, né, sendo um lugar fértil, né, para você se sentir até mesmo, muitas vezes, fracassado. Diante de, assim, eu leio lá, mas aqui eu não consigo me colocar, muitas vezes, como daquela forma. E aí, né, não olhar e entender que talvez aqui, com você, eu preciso de uma outra forma, né? E então eu tenho percebido muito isso também dessa insegurança de como estar na relação com o outro ou quem eu sou nessa relação com o outro como, né, facilitador, como psicólogo clínico, né? E isso se perde muito. Então a
as abordagens humanistas, né? Porque volta e meia, né, Rogers é citado dentro, né, das abordagens cognitivas comportamentais como a relação terapêutica, né, ideal. Mas assim, mas não são só conceitos em 2 parágrafos, né? Existe toda uma abordagem que as pessoas estão estudando, então deve ter coisa mais aí, né? E realmente tem, né? Depois que eu, né, entrei e comecei a ver, né, para mim foi tudo muito novo, né? E muitas vezes aquela coisa assim, né? Acho que cheguei a te falar assim, eu era um observador de baleias, né? No primeiro, né? Na focalização, no ciclo básico, né? Assim, né? Você falando as coisas assim, né? E eu ali, assim, não vou me pressionar para entender. Uma hora a coisa sobe e eu observo, né? Aí a baleia sobe do mar, observa aí, então deixa eu ficar naquelas partes que eu vou entendendo, né? E poder ter essa paciência, né? Que eu acredito que é uma paciência e tranquilidade, tanto que eu posso para mim e posso para o outro também, né? E às vezes é como ser um observador de baleia, né? A gente está lá com o paciente e os conteúdos vão emergir, né? Quando eles vão emergir, né? Se eu jogar uma bomba dentro do oceano para que as baleias venham para cima, eu vou mais machucá-las do que ajudá-las, né? Então, né? E se meu objetivo é observá-las, eu vou observá-las no tempo delas, né? Não nos meus, no meu, né? Não sei se faz sentido para você Nossa, demais, isso. com certeza. Faz demais, demais, desce, demais, né? E assim, é, é uma surpresa, né? Como eu tinha te falado, uma surpresa muito boa te ver e te ver assim nessa, né, nessa abertura, né? Nesse envolvimento e poder a gente poder ter momentos assim como esse que a gente está construindo aqui, né? Com essas discussões, porque é, realmente, assim, uma coisa que me preocupa muito, né, é esse processo de uma certa despersonalização que a cultura acaba impondo, né? Essa questão da eficiência, ela serve a alguma coisa que certamente não é a pessoa, né? O Sim, humano, né? Não é o sim. fator humano que hoje em dia a cultura está servindo, né? Então é esse movimento da pessoa entrar numa espécie de um rolo compressor e obrigar a outras pessoas também a entrarem num rolo compressor e as pessoas vão entrando num esquema, né, Uhum. de cobranças mútuas e de uma dinâmica de vida que efetivamente não dá à pessoa vontade de viver, né? Não dá Exato. à pessoa a sensação de que ela está vivendo para ela também, né? De Sim, que ela está se constituindo naquilo que ela está vivendo. Então eu sim. fico preocupado assim de que se a gente entra num esquema em que a própria psicologia, se ela não tiver uma atenção a esses detalhes, eu acho que ela pode se tornar uma psicologia desumana, né? Sim, sim. E por exatamente servir um pouco à lógica do momento, Uhum, né? uhum. E então é por isso que eu acho que uma conversa como essa, aquele dia que a gente teve aquela, né, aquela troca tão gostosa, tão preciosa, eu falei, ó, Décio, eu acho que a gente precisava de permitir com que outras pessoas tivessem acesso a isso que a Ouvissem, gente está né? discutindo, Sim, né? Porque exatamente, eu acho que senão a gente corre o risco de passar pela vida é, é, e depois olhar para trás e falar assim, onde é que eu estive enquanto eu vivia a minha vida? Né? Não exato. conseguir fazer uma vida em que eu sinta que eu estava presente nela, né? Uhum. Estava E correndo em estava volta correndo. dela, né? Tentando acessá-la, mas é sobre outra coisa, né? Não é sobre esse correr em volta dela, né? E eu penso que nesse momento da minha vida, né? Tempo mesmo cronológico e tempo lógico, né? E tempo psicológico, vir, né, a focalização e a ACP com o que eu já vi, eu falo assim, para mim é a cereja do bolo,
né, na clínica, né? É aquilo que, assim, né, sem isso, né, com isso, melhor, não, mas com isso, né, é como se eu estivesse mais, digamos, tranquilo com o outro, quando eu estou trabalhando com ele, quando eu Uhum, estou, né, uhum. ou É ajudando ou como. Uhum. escutando. Quando você fala assim, esse tranquilo com o outro, né? Acho que você está me dizendo. Deixa eu ver se eu estou entendendo bem. É como se você me dissesse assim: Uhum. é como se a focalização, a CP, ela ajudasse a captar um pouco algo que me dá paz na relação com o outro. É como se ajudasse a Isso, captar um movimento do outro que me dá paz para eu sentir assim, nossa, eu tô realmente acompanhando o outro enquanto outro e não isso, uma coisa que eu tô achando que eu tô acompanhando. É essa paz de isso. estar com o outro enquanto outro? É isso que você tá falando? Obrigado, Guilherme, pelo gancho. É isso. É bem isso, né? É algo que me De dá deixar essa o outro viver, desculpa. viver. Exato, Algo que né? te dá De essa. sim, né? É um olhar diferente para esse outro, para essa Uhum, vida, né? Diferente do olhar, né? Que eu tinha anteriormente. Então, nesse sentido, né? Faz para mim internamente se encaixa a uhum, proposta, né, da uhum, focalização, o entendimento, né, o que a focalização traz a respeito desse sentir, né, e isso, né, me deixa assim, digamos assim, mais corporalmente presente, digamos assim, uhum, né, não uhum. dualista com o paciente, Uhum. Isso é né, não fragmentando essa dimensão fragmentando, racional dessa não dimensão e sentida. tida, Como se a exato. dimensão sentida só revelasse impulsos, instintos, né? Ela não Sim, revelasse o coração da pessoa também, significados, né? né? Não revelasse significados Significados, isso aí, importantes, isso aí, né? E esse sentido, isso aí. né? Tem significados, né? Que, né? Como nós vemos assim, a linguagem não vai alcançar, né? O símbolo não vai alcançar, né? Tanto que a gente fica, né? Tentando fazer analogias, usar metáforas para tentar captar isso que é sentido, né? Então, isso Uhum, eu acho que isso é de uma gentileza para com a pessoa, né? E de uma presença para com a pessoa, né? Quando ela traz isso, e isso ressoa, né? Na relação nossa, né? Isso é curativo, né? Isso cura, né? isso No cura, que, né? Isso isso cura, cura, isso cura, cura, isso cura. né? Evidentemente, é uma evidência, isso cura, né? Evidentemente, sim, né? Né? E tenho observado, assim, né, mudanças na forma como as pessoas com quem eu trabalho estão respondendo à terapia, né? Uhum. Veja, embora, né, a gente diz, tem 20 anos, às vezes eu me sinto como se tivesse recém-formado, em alguns casos, em algumas situações. Então, eu acredito que seja bem comum, porque eu ouço isso de bastante pessoas já, né? Então, né, então, de vez em quando tem a sensação, né, assim, que que eu vou fazer com esse ser humano, com essa história que ele acabou de me apresentar, né? Que talvez não seja hora de, né, de fazer nada. Talvez seja hora de estar com ele, aprofundar nessa história, nas sensações dessa história e ver os significados que tem aí, né, Sem para ele, pressa. sem pressa, né? E então a focalização ela vem me dando um lugar de respiração, digamos assim, na relação com o Uhum, outro. E os outros têm me dado esse feedback, né? Porque eu uhum, não anuncio, olha, vou, né? Tô me movimentando para as humanistas. Continua ali, assim, você está diferente, né? Algumas pessoas assim, as tuas perguntas estão diferentes, né? A forma como você está falando tão diferente. Acho que sim. Como que você sente isso?
Não, estou gostando, isso está muito bom, né? Tá tão, né? Eu olhei para algumas coisas que eu não tinha olhado contigo, né? Então, algo que tem me levado a isso, né? E aí essa novidade, né? Para mim é muito novo, muita novidade ainda. Então eu estou encantado com o que, né? Como as relações têm se desenvolvido, né? A partir da proposta, né? Da focalização e dessa, né, perspectiva humanista dentro da psicoterapia, Uhum. né? Que Tem muitas vezes assim, acaba sendo muito reduzida, né? As sim, pessoas, eu acho que por não entenderem a profundidade do que o Rogers colocava lá, com aquelas atitudes, né, com aquelas condições necessárias e suficientes para o desenvolvimento da personalidade, que numa primeira leitura pode parecer muito simples, né? Mas aquilo sim, tem toda uma complexidade, um modo ali de autenticidade. Autenticidade não é só eu refletir sobre autenticidade. Autenticidade sim, implica uma condição de autoconhecimento, implica uma condição de conhecimento de certas dimensões da nossa vida, né? sim. Tem toda uma questão, né? Que acaba sendo muitas vezes reduzida mesmo por não se compreender o que é, Hum, né? E hum, a profundidade do que é. Porque é uma sim, profundidade que faz a pessoa, num processo, se sentir realmente viva e escutada no movimento dela. Né? Eu acho que isso exato. é que é o que se chama aí de cereja do bolo. Né? Eu Sim, acho que, pelo menos assim, o que eu entendi, eu acho que é isso, assim, é exatamente conseguir criar um tipo de posicionamento na relação com o outro que é exatamente isso, favorecedor da emersão, do desabrochar dele enquanto isso, alteridade, né? exato, isso. Né? É isso que eu tenho, né, me sentido na minha, nos meus atendimentos, a partir né, dessa aproximação com a focalização. E eu acho que coisa boa a gente ter podido falar disso aí, né, Décio, e ter Sim, chegado nesse sim. ponto, porque eu acho que realmente, assim, nem sempre isso fica tão evidenciado, né? Principalmente por conta de leituras distorcidas da própria psicologia humanista e críticas, e algumas críticas, inclusive, têm muito sentido, né? E são importantes Uhum, serem criticadas mesmo, serem realizadas, né? E refletidas, né? Mas tem também certas dimensões de contribuição que merecem seu lugar, né? sim. É, e a focalização também, né? Muitas pessoas ainda identificam a focalização como um método, né? Apenas um método de passo a passo, quase uma formatação ali da Sim. relação, e não conseguem compreender exatamente que é um desenvolvimento de uma sensibilidade, né? Para exatamente conseguir captar o movimento do outro que está para além daquilo que ele se dá conta sobre ele, né? Isso. Para que é Sim. exatamente esse movimento implícito, sutil, que tem, Uhum. né, que ele é e que atua, Aham. né, e que ele Uhum. vive e que muitas vezes ele não escuta, né? Exato. E que em função de não ouvir, ele vai ficando com certos processos cristalizados, certas dimensões de Sim, adoecimento, né? sim. Né? E principalmente essas sensações que reverberam, né, durante a vida toda, né? Ela ressoa lá do passado até agora no presente, né? E muitas vezes nos confunde tanto, né? Essas sensações, essas emoções, né? E que não tem tanto uma clareza conceitual, né? Do que por que acontece isso comigo, né? Nem sei se é essa a pergunta na realidade, mas são esse corpo, né, sentido, marcado pelas histórias, né, que muitas vezes está se expressando, querendo se expressar, querendo comunicar coisas, né, mas a mente, né, a cognição, ela tenta, né, desviar,
não olhar, né, muitas Hum. vezes, né, adotar as A- normas da cultura, né, para é, poder referenciar até, tudo isso, até numa tentativa de proteger, de né? proteger. De Sim, proteger sim, tudo aquilo que exato, está ferido. Mas é uma proteção exato, que acaba não servindo à vida, né? sim, sim. E, né, e como chegar nisso de uma forma, né, junto com a pessoa, de uma forma delicada, de uma forma, né, sensível a isso, né? E isso tem que ter uma sintonia com ela. E não é só, né, conceitual isso, né? Isso também é da ordem da sensação, né, do corpo, Do né, corpo. como um todo. É de uma dimensão sutil. E que para Sim, poder ouvi-la, a gente precisa de se silenciar. Né? A gente, normalmente eu falo isso nos nossos encontros, né? Eu acho que a focalização ela nos permite a gente parar de se dizer e começar a se isso, ouvir, né? isso, sim, sim, Né? muito bacana isso. Né? Porque eu acho que ela começa exatamente ela nos provoca exatamente nessa dimensão aí de que tem uma alteridade interna que eu não Uhum, conheço e que também sim, sou eu, né? isso. E que eu também muitas vezes por não conhecer e por não ter essa posição de atenção, eu muitas vezes violento ela passando por cima dela, né? De uma série de dimensões da minha personalidade ali que eu acabo não levando em consideração, né? Exato. E em função disso acaba gerando uma série de consequências. E uma das consequências é a experiência de solidão, porque eu mesmo não sou capaz de me proporcionar companhia. Eu mesmo não Exato. vou conseguindo desenvolver essa atenção à minha própria pessoa. E é engraçado porque Uhum. muitas vezes a pessoa, muitos clientes eu vi isso, né? Numa urgência de uma companhia e buscando essa companhia fora, e que muitas vezes ele não conseguia era exatamente oferecer uma companhia para si mesmo, né? Porque ele não Exato. sabia fazê-lo, né? Porque ele não sabia Uhum. exatamente desenvolver essa Não, habilidade de não tem esse escuta, registro, né? Não esse tem um registro registro, assim da vida, né? Não tem esse registro na vida, né? exatamente. E muitos deles, muitas pessoas vão ter esse registro ali no primeiro momento na terapia, né? Exatamente. E o cuidado que precisa ter com esse registro que essa pessoa vai desenvolver, né? Como, né, na televisão descrevendo assim, como que essa pessoa irá internalizar o terapeuta, né? Quem é esse terapeuta para ser internalizado, né? Então existe um risco aí também, né? Então é algo que nós devemos estar olhando, né? Quando a gente oferece, né, formas novos registros, digamos assim, emocionais, né, referências de onde ela pode partir, olhar, né? Uhum. Nós também vamos morar dentro da pessoa com quem nós estamos trabalhando, né? Isso E aí. isso exige um cuidado, né, de como que isso irá acontecer e como isso será representado internamente, tanto, né, cognitivamente quanto sensorialmente, Uhum. né? Uhum. É isso aí. Nossa, Décio. Décio, nosso tempo já está estourando, Estamos né? estourando, aham. Estamos caminhando. Queria, inclusive, abrir aqui. Nós ainda temos aqui muita gente que está nos acompanhando, né? O João aqui fez um comentário dizendo que ficou muito. Que achou muito lindo o que você falou, né? E acompanhar essa conversa para ele está sendo de uma riqueza incalculável, Bom, né? João. E, Bom. e assim, queria abrir, né? Dizer pro pessoal aí que se porventura alguém quiser fazer alguma pergunta ainda, né? Que a gente ainda tem é, uns últimos minutos aí. E queria te pedir, te perguntar, Décio, assim, né? Eu acho que você fala sobre essa dimensão da escuta do outro, né? Como um elemento assim fundamental nessa
prática que é a psicologia humanista, mais especificamente, né? sim. A focalização que tem como base as contribuições da CP, né? É, acabou proporcionando. E aí eu queria te perguntar assim, um pouco mais nesse sentido, Décio, assim, o que mais que você tem visto que a focalização, do seu ponto de vista, tem trazido? Né? Que mais que você observou, né, que ela te proporcionou enquanto um impacto aí, né, que inclusive te sensibiliza para você estar aqui, a gente está conversando sobre isso, né, porque não foi um impacto qualquer, né, Sim. e você falou, não, vamos fazer a live sim, né, vamos falar sobre isso, porque realmente foi algo muito significativo, né. Tem algo mais assim que tenha te chamado a atenção? Você falou sobre essa dimensão do trauma, né, da vivência Sim. traumática. Agora a gente fez um percurso, você está aí finalizando o processo dos cursos, né, avançados aí da Focalização Brasil. E nesse percurso, assim, né, com a questão das dores, tem ou, né, o que mais que você observa que tenha te sensibilizado aí como uma contribuição da focalização? Guilherme, eu vou te dar um, um elemento pessoal, mais do que profissional, tá? Com a focalização. Ah, deixa eu me organizar aqui para responder, para colocar isso. Ah, durante muitos anos, desde a adolescência, eu sentia mais, hoje bem menos. Era uma dor no peito, né? E assim, com quem eu conversava, não era uma dor de, né? Não era, parecia angústia, mas não era angústia, não era ansiedade, não tinha taquicardia, não tinha, né? Não tinha as características de uma ansiedade. Era Uhum. só uma dor nessa região do peito aqui, né? No final, aqui, né? Na região do coração. Ele falou assim, nem era no coração, parecia que era nos músculos em volta do coração, né? Então, né? Assim, fui estudar polivagal, teoria polivagal, né? Meditação, né? Estudei muito e fui também, né? Cliente de muito dessas, né? Ajudaram bastante, né? Nessa sensação. Mas com a focalização, posso dizer que essa sensação ela teve um sentido aqui dentro que não tinha se revelado ainda. E a partir disso, né, ela começou a diminuir, né? Então não é algo que me dá sempre mais, né? Uhum. Que tem, né, é algo que me, né, assim, quando vem, né, eu consigo processar isso de uma forma bem diferente, né? E entender, e me aproximar e acolher e sair desse lugar, né? Que tem, né, a ver com história de vida, enfim, né? Mas tem significados diferentes do que tinham isso. Então, a focalização esse presente, digamos assim, A de focalização, sentir em mim, a né? focalização te ajudou a desenvolver uma nova forma de se relacionar com a sua interioridade. Isso, sim, E uma diferente forma da mais leve. isso, mais leve, exato, né? Então, e por isso, só por isso, já está valendo. Não é só por isso, claro, né? Não é só, né, isso para mim, né, para uma vida, né? Eu fico pensando se para mim pôde ter, né, esse Isso é impacto, muito, né? é muito, né? Assim, se para mim teve esse impacto, né, para as pessoas que eu posso auxiliar dessa forma, né? Que impacto pode ter para elas também,
né? É mais nesse sentido, assim, né? É aquilo assim, aplica em mim primeiro para eu ver como que é. Deixa eu vestir primeiro isso para ver como que é. Depois eu posso falar, né? Ver se as pessoas Uhum. estão disponíveis também, né? Que tem Deixa eu essa ver aqui na minha base. pele como é isso, né? Isso, exato. Deixa eu ver que reverberação tem em mim, né? E acho que isso me torna, fico mais próximo do profissional que eu quero ser. Olha, nossa, que coisa forte Sim, você falou aí, né? Coisa forte. Nossa, Décio, que alegria estar tendo esse momento aqui em que a gente pode querido, estar minha conversando também. sobre essas preciosidades aí, né? Da vida Sim, humana, da vida de um psicólogo, né? Que se sim, propõe a exatamente escutar o outro no movimento dele e favorecer, né? E facilitar esse desenvolvimento, né? sim. Muito, muito precioso, né? Também. Para mim foi de uma, assim, de uma alegria, de uma sensação que nem tem como colocar em palavras, né? De poder falar contigo, com as pessoas, né? Que se interessaram pelo tema, né? Assim, é de um lugar muito especial para mim, aqui Hum, dentro, isso. oh, que bom para mim também, certamente. E com C aqui, né, que é uma pessoa tão querida, isso se torna muito, muito mais especial no sentido assim de que a gente pode falar sobre isso é, é, sem, vamos dizer assim, de uma maneira mais leve, sem ter que sustentar nenhuma postura ou Sim, qualquer sim, linguagem acadêmica, né? Porque o ambiente acadêmico, a gente que trabalha nessa área, né, sabe como que muitas vezes ele tem uma solicitação sim, que corre quase o risco de perder a pessoa, né? sim, De perder sim. isso é, a gente ficar com a água do banho e jogar o bebê E fora. beber embora. Exato. Exatamente, né? Uhum. Olha só, é, aqui ó, teve um comentário aqui da Lízia, né? Agradeço a oportunidade de estar aqui, tenho estudado conteúdos e práticas integrativas e tenho refletido sobre como trazer para a minha prática clínica, né, como psicóloga humanista. É apenas o início de uma caminhada. Bacana, Lígia. É isso aí, né, Lígia? Lígia aí, que você possa aí, que esse nosso encontro aqui possa contribuir em alguma coisa nesse percurso seu, né? Hum. E algo que me deixa, que me marca bem, né, é a aula com a Helena Preza, que nós Foi muito tivemos ano joia, passado, muito né? joia, Ela é né, é muito poder olhar para fera. as coisas e falar assim, oh, que novidade, deixa eu ver isso mais de perto, É isso aí. né, Isso eu acho que o aí. integrativo, Isso aí. né, assim, a questão integrativa é isso, é poder, né, assim, olha, isso daqui me disse coisas que me tocaram. Oh, isso é diferente, me causou algo. Deixa eu chegar mais. Deixa eu ver o que é isso, né? Não jogar o bebê, né, fora, né? Exatamente. Nesse sentido. Eu acho que Exatamente. essa abertura é isso, né? Eu falo assim, nossa, né? Um amigo falou, nossa, mas você não para. Eu falo assim, eu sinto algumas coisas, quando eu ouço algumas coisas, eu tenho que ir lá ver o que, que é. Vou fazer o quê? E isso, né, me enche, me reabastece, né? E para mim é importante, né? Acho que é o caminho, né, da gente poder É, estar com as pessoas. exatamente. Eu acho que é isso, né? Cada pessoa traz a sua contribuição, né? Cada pessoa traz aquilo que é dela, assim, seu estilo, seu tom, sua provocação, né? Sim, Sua presença transformadora aí da vida, né? Você fala aí da Helena, eu fico lembrando também do Roberto Lários, com aquela presença tão encantadora, sim, nos ensinando uma sim, forma tão humilde e de sim, estar com o outro, né? Uma forma assim tão é, tão simples e desarmada, tão sim. pura, né? Que eu acho que é o que a gente está precisando. Cada vez mais a gente acaba Lembro criando. também,
lembro de um professor, o Guilherme também, falando sobre transtornos do humor, né? E como, né, a perspectiva que você trouxe com a depressão, com a bipolaridade, né? É como, para mim, é como se tivesse assim, olha, você sabe isso da depressão e isso daqui sobre depressão é legal, mas aí tem algo a mais atrás disso, né? Né, assim, me fez muito sentido a forma como você mostrou dentro, né, dessa perspectiva, dessa forma de olhar, né, esses transtornos de humor e que, né, aquela sensação, meu Deus, isso eu nunca tinha pensado, não é que faz tão sentido? Eu adoro essa sensação. Tá Sabe, certo, assim, né? sabe? Para mim foi isso, assim, nossa, não é que é isso mesmo, né? Dá aquela reverberação na gente, né? Acho que é por É, aí, Guilherme. acho que quando a gente encontra com o fenômeno, né? Para quem não nos acompanhou aí, né? Eu estava falando da fenomenologia aí da bipolaridade. Isso é, qual é a estrutura da vivência dos sofrimentos severos, né? E acho que quando a gente encontra essa dimensão mais fundamental, ela se revela numa certa evidência e nos ajuda a reorganizar um pouco toda a nossa relação, toda a nossa prática, a nossa dinâmica de um Sim, outro jeito. E que muitas vezes a gente não precisa se armar tanto também, porque é humano, a gente reconhece, é mais fácil, é como se a gente também se aproximasse. Né? Eu não sei se sim, você tem essa sensação à medida que eu fui sim, estudando e fui escutando ali as pessoas, né, na vivência delas. Eu acho que isso vai permitindo a gente estar mais próximo e falar, poxa, isso não é uma coisa de que é longe de uma coisa que não é uhum, humana, não. Isso é uma exato, isso vivência é, humana, só que mana, muito profunda de dor, sim, né? sim, Fica mais compreensível, né? sim, bem mais. Eu acho que isso é uma das belezas, né, da fenomenologia. Eu acho que a fenomenologia ela nos convida a desenvolver quase, eu penso, uma nova forma de comunicação, sabe? E a focalização, eu acho que por ter bebido muito na fenomenologia, né? A fenomenologia ser uma das Uhum, bases aí para focalização. Gendlin era filósofo que estudava fenomenologia. Acho que ele instrumentaliza um pouco essa epoqué, essa busca por compreender aquilo que é mais essencial ali. E isso permitir com que as pessoas estejam mais próximas, né? E não percebam sofrimentos severos como coisas tão bizarras ou isso, distantes, né? sim, Algo que muitas vezes é, faz com que as pessoas até temam, entorpeçam o outro através, né, de um excesso de medicalização, uhum, criem condições ali exatamente de afastamento, né? Porque muitas vezes elas veem os próprios medos refletidos nos olhos sou, daquele que tem sofrimento severo, sim, né? E quando isso é possível de ser ouvido, acho que numa dimensão mais profunda, uhum, faz muita diferença, né? sim. É E de outra natureza, né? é É de de outra outra natureza. natureza, né? Sim, É isso aí. É isso aí. Então, nesse sentido, eu acho que a focalização e a fenomenologia nos convida para uma vida mais desarmada, uma vida mais autêntica, né? sim. Uma vida em que isso não é uma vida romantizada, em que não existem Dores, né? desencontros e dores, Uhum, mas é uma vida em que a sim, pessoa pode falar da sua dor e pode sim, elaborar a sua dor numa experiência comunitária, né? Uma vida em sim. que ela não precisa fingir que ela é quase não é humana, é quase uma heroína. Fingir que ela não sangra no contato com as Aham, dores da vida. Né? Pelo contrário, sim, ela pode dizer da dor de sangrar
e isso ser compartilhado, né? Uhum. E gerar toda uma experiência de pertencimento, né? Sim. A um De todo existir aí. para o outro, né? De Exatamente, de existir existir para o para o outro, outro. né? O outro E permitindo que ele exista para ele, né? Isso é muito, muito bom. é isso aí. Ô, Décio, olha, que conversa deliciosa, viu? E Ô, nós estamos querido, eu aqui com o nosso também. tempo bem esticado. Explodindo. Ah, Eu queria te é, convidar aí, né? A gente depois criar outras oportunidades, né? E podemos estender um pouquinho isso. poxa, Mas claro. infelizmente nosso tempo aqui está estourando, né? Uhum, E infelizmente a gente vai precisar de ir ficando por aqui, claro. Eu que né? te agradeço, agradeço as pessoas que participaram também, né? Que puderam, que estiveram com a gente aí, né? E nossa, para Exatamente. mim é um lugar muito especial, né? Já tinha te falado, né? Nos bastidores, né? E de novo, assim, né? É algo que ressoa muito bem dentro de mim. Que coisa boa, Décio. Fico muito feliz, Hum, né? Muito feliz de ver que foi algo que realmente te tocou e transformou, né? Eu acho que nossa preocupação é que é exatamente não passarmos apenas informação, mas um sim, conhecimento que seja capaz de transformar a nossa vida e nossas sim, relações, né? sim. É E, verdade. meu querido, né, muito obrigado mais uma vez. É, informo aí a quem está nos acompanhando, né, que amanhã a gente vai estar fazendo uma outra live com a Sandra, né, é, e uma live também muito cuidada aí. A temática da live de amanhã é focalização e abordagem centrada na pessoa, aproximações e distanciamentos, né? A gente vai poder refletir, nós vamos estar discutindo um pouco sobre isso. Dizer para o pessoal que essa live vai para o YouTube e alguns trechos dela também vão estar no nosso Instagram, né? É, agradeço imensamente a presença de todos que estiveram presentes aqui conosco, né, e estão até agora, né, nós estamos aqui com em torno de 25 pessoas, é, já tiveram momentos aqui que a gente estava com 40, 45 pessoas, e, e pessoal, isso é sinal de que o pessoal ficou firme aí, né, e Sim, é uma sim, alegria grande. sim. Né? Agradeço aí a todos que nos acompanharam. Recebam o nosso abraço carinhoso aí. E Décio, um abraço muito carinhoso para você Abraço para ti, também. querido. Imagina, foi um prazer imenso estar aqui contigo. O prazer é Muito, todo muito bom. meu. O prazer é todo meu. Agradeço também a Gabriela e a A turma toda Gabi, aí da Focalização Brasil, Carol, turma aí que está nos ajudando, né? Um, e vamos ficando então por aqui. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Décio, muito obrigado e uma obrigado, boa Guilherme. noite. Para todo mundo, todos nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau.